Esse vídeo de hoje, ele nasce de uma experiência que eu vivi e que estou vendo algumas pessoas passarem por essa situação. Tem certos momentos na nossa vida, principalmente quando estamos passando por períodos mais pesados, como um diagnóstico médico ou a dor de um luto, em que a percepção se torna muito mais nítida. Eu vivi as duas coisas e o que você descobre é terrível. A gente começa a perceber algo profundo e doloroso. É que nem todo mundo que se aproxima vem para somar. E atendendo a um chamado interno que tive, o tema terapêutico do vídeo de hoje é exatamente esse. As pessoas são mais curiosas que apoiadoras. É fato isso, gente. Eu vivi isso na pele. Então, eu quis falar um pouquinho sobre esse assunto que já me incomodou muito. Mas hoje eu entendo e aceito. E esses dias eu vi uma pessoa passando pela mesma situação. E aí eu quis trazer esse vídeo. Quando você passa por momentos difíceis e delicados, algumas pessoas elas vêm apenas para te observar, para saber, para testemunhar o movimento. Elas vêm para acolher a sua própria curiosidade e depois ainda, levar adiante. É engraçado, mas é fazer fofoca, é isso mesmo. E perceber isso traz um aperto no peito, traz uma dor. Porque quando o nosso afeto é verdadeiro, a gente acredita que o outro sente a nossa dor da mesma forma que sentiríamos a dele. Acreditamos na reciprocidade e na preocupação sincera. Mas a vida em algum momento ela traz clareza e percepção. Ela mostra que existem pessoas que buscam notícias, mas que não têm a intenção de partilhar o peso do caminho com você. Querem saber o que aconteceu, querem acompanhar o desafio, a queda, a sua vulnerabilidade, mas sem estender a mão. E talvez essa sensação já faça parte aí da sua história. Pode ser que você esteja passando por isso em uma fase difícil que você viveu ou está vivendo. A percepção de que a presença era mais para questionar do que para amparar. Eu sei como que é isso. Perguntavam tudo, mas a ação, ela não acompanhava as palavras. No início, é até comum a gente confundir a curiosidade com o cuidado. Mas eu vou te dar um toque. Porque existe uma distância enorme entre os dois. Quem cuida permanece. Quem apoia demonstra o afeto real, ele não questiona. Ele acolhe, ele sustenta em pensamento, em prece, em oração, em emanação de energias positivas para você. Você sente.
escuta sem pressa, respeita o seu silêncio. Fica presente quando não há nada a oferecer em troca, só a sua companhia. Agora, a curiosidade, ela costuma ser passageira porque ela busca novidade. Ela busca o movimento, a informação. A curiosidade, ela quer acesso, né? Ela quer acesso para poder depois levar para frente, levar adiante. É bem diferente do amor que quer presença, atitude. E quando eu percebi isso, foi uma das maiores viradas de chave na minha maturidade emocional. E por isso, com toda essa experiência e com todo o amor, eu quero te dizer que se você estiver passando por isso, o caminho para você entender e aceitar pode ser esse que eu tomei. Parar de esperar profundidade de quem só consegue viver no raso, na superfície. Nem todo mundo terá sensibilidade para compreender as suas dores. Nem todo mundo terá a estrutura para celebrar as suas vitórias quando você decidir levantar, recomeçar, se reerguer. Nem todo mundo sentirá alegria ao ver a sua reconstrução. E tá tudo bem. Porque quando essa ficha cai, aquela busca para que as pessoas te entendam cessam. Para que elas te acolham, nem precisam. E aí começa a seleção de quem realmente importa. Essa parte é muito boa, eu amei. Você vai entender que a paz vale muito mais do que a plateia. E você começa a rever quais amizades vale a pena sustentar. Foi isso que eu fiz. Porque mesmo com dificuldades, dores e sacrifícios, é muito melhor caminhar com poucos laços profundos do que viver sob o olhar de muitos espectadores, curiosos, fofoqueiros. Existe uma sabedoria espiritual nisso tudo. Eu descobri que Deus, Ele permite esses distanciamentos, essas pessoas em sua vida, não para endurecer o seu coração, mas para ensinar o discernimento, para mostrar que quem realmente permanece quando as luzes se apagam, quem continua ali quando o sorriso silencia, quem sustenta a sua base nos bastidores da vida, quando você não está aguentando. Assusta, mas a descoberta é fantástica. É muito bom, porque você descobre que tem amizades que você não se importava, que você não ligava muito, mas que foi a mais autêntica, a mais presente. Enquanto que algumas amizades que eram tudo para você, foi a que menos se importou, a que menos te abraçou, que estendeu a mão. O apoio verdadeiro realmente, ele raramente faz barulho. Quem mais ampara, geralmente age no silêncio, quietinho. Enquanto que a curiosidade, ela faz perguntas. O cuidado
faz presença. Pode ser que hoje o aprendizado para você seja não criar expectativas em quem ainda não tem estrutura emocional para oferecer o que você precisa. E isso não significa você se tornar alguém distante ou indiferente, uma pessoa fria. Significa apenas abrir seus olhos, continuar sendo luz, mas direcionar a sua própria energia para onde a terra fértil. A sua dor, ela não é entretenimento. Então não permita que as pessoas se divirtam às custas dela. A sua vida não é um espetáculo. E o seu processo merece absoluto respeito. Quem realmente tem conexão com você não quer assistir à sua queda. Tem compromisso com a sua evolução. E existe uma solidão que ela não nasce da falta de pessoas, mas da ausência de conexão legítima. Às vezes, ao nosso entorno está cheio, mensagens que chegam, ligação, perguntas acontecem, uma atrás da outra. Mas no íntimo, a sensação é de um vazio, é de um espaço vazio aqui dentro. Como se muitos quisessem assistir à sua caminhada, mas poucos estivessem dispostos a caminhar juntinho. E talvez venha o cansaço, uma tristeza disso tudo, porque eu também já passei por isso. A escolha de dizer, tá tudo bem, não se preocupe, eu consigo, eu resolvo. Simplesmente por perceber que a maioria não busca profundidade da sua resposta. Algumas perguntas as pessoas fazem por perguntar, por hábito mesmo. Outras por conveniência, outras por obrigação. E é delicado perceber que o interesse aumenta quando o cenário é de fragilidade. É triste quando a gente percebe que diminui quando há paz. Se você estiver passando por coisas horríveis, fica curiosidade. E quando está tudo resolvido, silencia, as pessoas somem. Quando existem resultados positivos daquela dor que você vive, as pessoas que estão ao seu lado, ao entorno, silencia, sabe? Mas quando há um tropeço, uma quedinha, surge a busca por detalhes. Isso acontece porque nem todo mundo consegue lidar com a luz alheia. Há quem se conecte mais com a ferida do que com a felicidade, com a paz, com a bonança. As pessoas são mais ligadas ao negativo do que ao positivo. E diante disso, o movimento natural é o recolhimento. Você tem que ficar quietinha. É por isso que diante das tempestades da vida, o caminho mais sábio é a preservação. Eu não exponho nada. Antes de expor a sua dor nas redes sociais, antes de transformar o seu luto ou a sua fragilidade em um anúncio público, você precisa se lembrar de uma coisa. A dor exposta sem filtro vira convite para curiosidade alheia. Proteger o que dói não é se esconder por fraqueza, não. É entender que o ambiente digital
raramente sabe acolher o que é sagrado. Quem expõe tudo, fala tudo o que sente nas suas redes sociais, acaba alimentando quem só quer assistir e não apoiar. Você acaba recebendo emanações de energias negativas que pode piorar a sua situação. Falar menos, guardar os processos, vivenciar o aprendizado no próprio íntimo, não por amargura, mas por entender que nem todo lugar sabe acolher o que é preciso. Mas, ó, gente boa, tem uma coisa essencial, ainda mais importante, que eu quero te lembrar aí. O fato de algumas pessoas não saberem amar profundamente não invalida a existência do afeto verdadeiro. Pode ser que alguma coisa boa tem, porque ainda existem conexões raras. Ainda existem pessoas que chegam sem invadir, que apoiam sem alarde, que permanece sem interesse nenhum, que acolhe você sem julgamento. Eu vi isso, eu comprovei. Pessoas que respeitam a sua história e protegem a sua vulnerabilidade. Existem pessoas assim. Essas presenças existem. Mas não se anima não, porque costuma ser poucas. Só precisa tentar para isso. A vida convida a valorizar a qualidade e não a quantidade. Preste atenção nesse convite. O apoio real não se mede pelo volume de contatos que você tem, mas pela verdade do abraço, do carinho, do afeto, da amizade que você recebe. Uma única presença consciente de mãos dadas com você vale muito mais do que uma multidão observando você à distância. O verdadeiro amparo é quase sempre discreto. O verdadeiro amor é profundo, a amizade, o afeto é profundo e vem em forma de pensamento positivo, de escuta atenta, de respeito ao seu tempo. Vem em forma de amor, de oração. De quem fica ao lado mesmo quando o céu está cinzento. Então, aprenda uma lição valiosa. Nem todo mundo deve ter acesso ao seu templo interno, as suas dores, os seus conflitos, aquilo que você está passando. Nem todo mundo tem maturidade para conhecer os seus processos. Existem sementes que precisam ser protegidas no escuro do solo até que possam florescer com segurança. Por isso, escolha a autopreservação sem culpa. O silêncio também é uma proteção espiritual. Quando se cala, se fecha para certas pessoas, você se protege. Porque nem tudo demanda explicação. Nem toda batalha precisa ser exposta. Nem toda dor, nem todo diagnóstico, nem todo luto, nem todo processo precisa de público. Às vezes a cura acontece no secreto, no seu silêncio, no seu boca fechada.
justamente para proteger a nova estrutura que está nascendo em você. Quando você compreende isso, a busca por mãos estendidas, por aprovação, termina. Não é preciso provar a sua própria dor, nem convencer ninguém sobre o que você viveu, sobre o que foi vivido ou o que você está vivendo, sobre o que você passou, o que você está passando. Quem tem sensibilidade, percebe, sente. Quem tem amor, te acolhe, e quem é luz, permanece. O restante, apenas observa, olha, para depois contar. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por você estar aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.